Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje na nossa aula de história nós vamos ver o capítulo 6, tá? Sobre mudanças no feudalismo, tá? Olha, eu trouxe aqui os períodos da história, tá bom? Pra gente relembrar. Aqui nós temos a pré-história, tá bom, gente? Que é a história do homem anterior à invenção da escrita, tá bom? Nós temos aqui, gente, a Idade Antiga, tá? Que começa com a escrita, né, e termina com o fim do Império Romano, que vai até 476 depois de Cristo, tá? Nós temos aqui a Idade Moderna, perdão, a Idade Média, gente, que é o que nos interessa, tá bom? No momento. Termina com a queda de Constantinopla, né? Tá bom, pessoal? E depois nós temos a Idade Moderna, tá bom? Que termina, pessoal, que vai de 1453 até 1789, tá bom? Gente, só voltando aqui na Idade Média, vai de 476 até 1453. E aí nós temos aí o período feudal, o feudalismo na Idade Média, tá bom? Guardem esse período, tá? Então, aqui nós temos a Idade Moderna, que vai de 1453, tá, até 1789, né, termina aí com a Revolução Francesa, tá bom? E aí, a partir de então, de 1789, né, começa a Idade Contemporânea, tá bom? Que vai aqui da Revolução Francesa até os dias atuais, tá bom, gente? Olha, o apogeu do feudalismo ocorre entre os séculos 9 e 10, tá bom, gente? Aqui, ok? Vamos lá. Fatores que levaram a intenso fluxo de mudança, tá bom, pessoal? Ó, nós temos o aumento da produção agrícola, tá? O crescimento populacional, diminuição das invasões na Europa e as cruzadas. A gente vai ver cada um desses, tá bom? Vamos lá. Vamos começando pelo aumento, né, na produção agrícola. E aqui eu vou mostrar aqui, gente, alguns objetos, né, algumas técnicas, né, que foram criados e que ajudaram aí, né, na produção, né, que auxiliaram. Aqui, gente, nós temos o arado, né, que foi substituído, né, pelo arado de ferro, substituiu o arado de madeira, né, dando mais agilidade aí na rotação, no manuseio da terra, tá? Para o próximo. Aqui, gente, nós temos a rotação trienal dos campos, tá? Esse sistema de cultura é em 3 campos, que a gente chama de rotação trienal. Antes era usado apenas 2, tá bom? E aí, a partir do século aí, 11, né, passou a dividir em 3 campos e aí também aumentou a produtividade, tá bom, pessoal? Né? Que havia aí, plantava, né, e nessas partes havia o repouso, tá? E aí havia bastante, né, produtividade, porque a terra ela tinha tempo para se recuperar, né, se recompor, dando aí mais produtividade, ok? Pessoal, aqui nós temos também o uso, né, a utilização, né, do cavalo para puxar o arado aqui, ó, né? A utilização do cavalo para puxar o arado, tá? E aqui também, gente, né? A gente também tem a difusão dos moinhos, tá bom? Acionado pela força dos ventos ou da água, tá? Contribuíram para aumentar, gente, a velocidade e a qualidade da moagem do trigo. Tá bom, gente? Aqui, ó. Ok? Agora, gente, a gente vai falar sobre o crescimento populacional, tá bom? Ó, o aumento da produção de alimentos, né, gente, colaborou, por um lado, para grande crescimento da população e, por outro, gente, para um revigoramento do comércio e também das cidades, tá? Haja vista que quanto mais eles produziam, mais sobravam, né, e aí começa vender o excedente, né, e aí a gente vai começar a ver a questão do desenvolvimento do comércio, tá bom? Mais na frente. Então, nós temos aqui o aumento populacional, tá bom?
E aqui nós temos, ó, gente, aqui, ó, o século, a população, tá bom? Século X, século IX, né? Século XI, 18 milhões, 22 milhões, tá, gente? Há um aumento significativo aí da população devido aí à produção, aumento de produção, ok, pessoal? Aqui, as cidades, né? Com o aumento, gente, da oferta de alimentos, já não havia mais necessidade de tanta gente para trabalhar na agricultura, tá? Então, muitos camponeses deixaram o campo, tá? Vejam bem, em busca de outro meio de vida. Alguns se tornaram mercadores ambulantes, outros foram trabalhar como artesãos. Nas cidades, os moradores do campo passaram a trocar sua produção por produtos feitos nas cidades, né? O que estimulou o artesanato, o comércio local e atividades decisivas para o renascimento das cidades, ok? E aí nós temos o comércio, né? A longa distância começa a ver, né? Essa rota, tá? Entre a Europa, né? E o Oriente, Ocidente e Oriente. Vamos aqui. A partir do século XI, gente, o comércio europeu de longa distância também cresceu, né? O principal polo comercial era as cidades comerciais de Genova, né? Genova e Veneza. Os mercadores dessas cidades compravam artigos de luxo, seda, perfume, porcelanas e especiaria nos portos de Constantinopla, ok? Trípoli e Antioquia. Depois revendiam, gente, com grande lucro na Europa. Outros polos também bastante importantes era a cidade, né, de Lübeck, né, no norte da Alemanha, né, e a cidade de Bruges, na atual Bélgica, ok, pessoal? E aqui nós temos as rotas, ó. Era entre o sul e o norte da Europa, né, se fazia por meio de duas importantes rotas terrestres. Uma que ligava Gênova a Bruges, né, passando pelas feiras da região de Champagne, e outra que ligava Veneza a Hamburgo, ok? Ó, a vida nas cidades medievais, né? As feiras medievais, gente, durava de 15 a 60 dias e acontecia uma ou duas vezes por semana, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Nelas era possível ver um veneziano vendendo seda, tá? Um inglês oferecendo lã, um nativo de Bruges comercializando tecido e aí etc, né, gente? Nos primeiros séculos da Idade Média, as cidades eram geralmente pequenas, com poucos moradores, tá? Que viviam sobretudo do trabalho no campo. A vida no campo tinha mais importância do que a vida urbana. Mas, a partir do século XI, né, no entanto, com o aumento do artesanato, do comércio, as cidades cresceram e outras surgiram. Algumas nasceram, gente, ao redor das feiras, outras à margens de rios e outra ainda em torno, né, de castelos de um nobre, né, que a gente chama aqui de burgos, né, e eram os comerciantes, né, comerciantes, banqueiros e artesãos, né, viviam geralmente em uma área afastada do centro da cidade, o burgo, e compunham um grupo chamado de burgueses. E aí nós temos, gente, o nascimento de uma nova classe social, né, os burgueses, a burguesia, né, gente. Aqui, pessoal. Mas para isso existia, gente, as corporações de ofício. Veja bem, nas cidades medievais a pessoa só podia trabalhar se pertencesse a uma corporação, ou isto é, tá? A uma associação de profissionais do mesmo ramo de atividades. Os artesãos, gente, formavam as corporações de ofício. Cada corporação, né, controlava o preço, a qualidade, a quantidade do que ia ser produzido, né? E estabelecia as regras para ingresso na profissão, além ainda de amparar os profissionais idosos, inválidos e doentes, tá? Os comerciantes também, gente, tinham suas corporações que reuniam profissionais de diversas cidades da Europa, né? Conhecida como ligas. A mais conhecida delas era a Liga Hanseática, tá? Que era muito poderosa, possuía muitos navios e dominava, gente, o comércio no norte da Europa. E o objetivo dessa liga era comandar o comércio em determinada área e evitar a concorrência entre seus membros, ok? Pessoal, aqui nós temos, né, aí
a carta de franquia, né? As cidades medievais nasceram dentro, né, das terras da nobreza ou do clero, né? E aí, com o passar do tempo, foram adquirindo, por força das armas, do dinheiro, direitos que eles garantiam autonomia administrativa e judiciária. O documento que lhes assegurava essa autonomia era chamado de Carta de Franquia, tá? Essas cidades eram governadas pelo patriciado urbano, tá? Ou seja, as camadas mais altas de mercadores e artesãos, ok? Outro período também, outra coisa bastante importante, gente, nesse período medieval foram as universidades, tá? Por quê? Porque as pessoas, né, com o comércio, as pessoas tinham a necessidade aí é, de ler, de calcular, né? E também esse comércio, essa intensa trocas, né, de cultura passou aí a valorizar o conhecimento, a arte, tá? Então surge aí as primeiras universidades, tá? A Universidade de Bolonha, né, foi criada também, gente, por uma associação de alunos, tá? Associação de professores eram criados nesse contexto, tá? Vamos lá. E contexto religioso e a política na igreja. Gente, a igreja era bastante importante, tá? E havia, né, a hierarquia assim como hoje, né? O Papa estava, né, no topo dessa hierarquia, dessa pirâmide, né? E aí vinha os bispos, padres e por aí vai, né? A igreja, gente, nesse período, ela arrecada muito dinheiro, aliás, né? Ela se torna muito rica, muito poderosa, por quê? Devido às doações de terras, né? Devido também à isenção de impostos, tá bom? E aí ela se torna uma das, das instituições mais poderosas, né, da Idade Média, porque eles possuem grandes feudos, né, grandes propriedades e aí não pagam impostos, receberam bastantes doações, ok? E aí, pessoal, o que é que acontece? Alguns membros, né, da igreja, eles acabam vivendo uma vida de luxo, né? De luxo e ociosidade, né? Que é preguiça e indolência. E aí acabam despertando em alguns monges, né? A insatisfação. E aí eles se retiram, né? E aí eles começam a formar aí a comunidade, né? De monges e monjas, né? E aí o mais famoso, aliás, o que dá início, né? Bento de Núrcia, né? Ele fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos, né? E também fixou algumas regras, né, de São Bento. Segundo, os monges deviam, né, fazer votos de pobreza pessoal e de obediência e castidade, né, que é a abstenção de relações sexuais, ok? E aí, gente, essa ordem, né, serviu de inspiração, né, para várias outras ordens religiosas criadas na Idade Média, perdão, como a Ordem dos Franciscanos, a Ordem das Clarissas, tá? E a Ordem dos Dominicanos, a Ordem das Carmelitas e a Ordem dos Agostinianos, tá bom, pessoal? E aí, essa ordem era a questão de se retirar e viver uma vida pacata, tá? Sem luxo, sem muitos. Sem muita riqueza, né? Aliás, sem riqueza nenhuma, né? Era fazer o voto de pobreza, de obediência e de castidade, tá bom? Essas eram as principais regras para estar nesses conventos, né? Nesses conventos mesmo que eles falavam, né? Nessas comunidades, né? Ó, gente, aqui nós temos Jerusalém, uma cidade disputada, tá? E aí a gente vai entrar, né, no tópico que fala sobre as cruzadas, tá bom? E o que foram as cruzadas? Bastante importante, né? Foi um período muito importante também, porque também nós temos aí o imaginário dos cavaleiros templários, né? Gente, depois vocês pesquisem sobre os cavaleiros templários, tá? Eu vou também indicar um filme, tá? Para que vocês possam estar
aprendido mais sobre esse período muito importante, tá bom? As cruzadas, elas foram muito importantes na Idade Média, né? Elas foram expedições militares, né, que partiram, né, da Europa entre os séculos aí 11 e 13, né, a fim de combater os muçulmanos no Oriente, tá? Bom, gente, aconteceram aí entre 1095 a 1270, tá bom? Quem participava dessas cruzadas, tá? Homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos, mendigos, civis e religiosos, tá bom? Tinha os motivos das cruzadas, gente, eram de ordem material, social e religiosa, tá bom? Vamos para os objetivos, né? Os objetivos, pessoal, era a retomada, né, de lugares sagrados, tá bom? É, dos infiéis islâmicos, né, que haviam proibido, né, de ir lá fazer adorações, fazer penitência, né? Porque era comum as pessoas irem lá, né, em Jerusalém, fazer penitência, enfim. E no Santo Sepulcro, né, que era onde Jesus estava, que foi enterrado, né, foi sepultado. Então, eles proibiram, né, as pessoas, né, de irem lá. Então, os cristãos, né? Então, gente, uma das principais, né, um dos principais objetivos era a retomada, né, desses lugares sagrados, né, dos infiéis islâmicos, né? Para os cristãos, né, no meio dessas viagens se fazia também comércio, né, trazendo especiaria do Oriente, né, como, por exemplo, cravo, canela, pimenta, né, e aí traziam do Oriente para o Ocidente, né. Para muitos que participavam dessas cruzadas, gente, era aí a absorção, né, do pecado, mas para outros também era uma forma aí de conseguir terras e conseguir ainda mais riqueza, gente, de outras cidades, né? Saqueando outras cidades. E aí, como eu falei, né? Essas cruzadas, né, eram de ordem material, social e religioso, tá bom, gente? Ó, é, aí, gente, nós temos aí, a partir da década do século XV, né, iniciou-se na Europa uma prolongada crise marcada por fome, doenças e revoltas sociais, tá bom? Naquelas décadas, gente, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população. Ocorreram aí chuvas torrenciais, né, seguidas de más colheitas, e as áreas agrícolas, pessoal, passaram a ser usadas para a criação de ovelha e extração de lã. Isso, né, ajuda a explicar porque entre 1315 e 1317 uma crise de fome matou milhares de europeus. Além disso, gente, as condições de higiene na Europa eram péssimas, tá? Sem saneamento, é, sem coleta de lixo, né? É, o lixo das casas era lançado às ruas, não havia serviço de coleta, escanamento ou esgoto, tá? A fome e a falta de higiene colaboraram para uma terrível epidemia, né? A grande peste, né? Atingindo aí todo o território europeu, né? A peste negra, né? A peste, gente, era provocada por uma bactéria, tá? Transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos, tá bom? Calcula-se que a grande peste matou em cerca, gente, aí de 1/3 da população europeia, tá? Muita gente. Pessoal, agora nós temos, como eu falei, né, as revoltas dos camponeses, né, devido à fome, né, que se alastra aí, e com as mortes, né, provocadas pela fome, pela peste, pela guerra dos 100 anos, né, deflagrada pela Inglaterra e França, começou a faltar mão de obra nos campos, o que levou à diminuição da produção agrícola, acarretando prejuízo para a nobreza, tá? Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos, né, os impostos. Os camponeses, por sua vez, reagiram incendiando colheitas, fugindo e promovendo revoltas. Exemplos dessas importantes revoltas, gente, ocorreram na França e na Inglaterra. Vamos conhecer as duas principais, né? Eram conhecidas como Jack Curl, né, nome pejorativo que a nobreza dava aos camponeses, né, que começaram nos arredores de Paris e no interior da França, né, ao mesmo tempo. Os 100 mil camponeses que delas participaram incendiaram castelos e mataram muitos nobres
Esses reagiram, né, de posse de melhores armas e treinamento militar, sufocando a revolta e massacrando os rebeldes. E aqui nós temos a outra também, que ocorre na Inglaterra, que é o Wat Tyler, né? Foi liderada, né, por Wat Tyler. Cerca de 10 mil camponeses ingleses se dirigiam a Londres e exigiam do rei de seu país, né, Ricardo II, o fim da servidão e a diminuição dos impostos pagos por eles. Na presença dos rebeldes, o rei concordou, mas em seguida voltou atrás e se uniu aos nobres, arrasando as aldeias camponesas, ok? Embora a gente tenha sido massacrado pelo exército do rei, né, e da nobreza, essas revoltas contribuíram para o enfraquecimento do feudalismo na Europa, né? E aí a gente vê o fim aí do feudalismo, né? O enfraquecimento e aí o surgimento aí devido aí à ascensão do comércio, né? O surgimento de um novo sistema que é o capitalismo, ok, pessoal? Que é o vigente, né? Ó, pessoal, aqui nós temos a queda de Constantinopla, né? Que marca aí o fim da Idade Média, que ocorre em 1453, tá bom? E aqui, gente, algumas contribuições do período medieval para a nossa sociedade, tá bom? O garfo, tá? As universidades, como eu falei, janelas sem vidro para clarear, né? Óculos, né? O livro, né? Tá bom, gente? É um exemplo, são exemplos, né, de contribuições do período medieval para a nossa sociedade. Foi bastante importante e é muito interessante estudá-lo, né, esse período. Pessoal, eu gostaria de também falar sobre 2 filmes que tem aqui no livro de vocês, tá? Que para que vocês possam estudar. Isso é aliás, que vocês possam assistir, tá, gente? É Cruzada, muito legal esse filme, tá bom? E também tem o Cavaleiro Templário, tá? Tem um livro na página 121. Por favor, assistam, tá? É muito legal e dá para entender bastante esse período, tá bom, gente? Um beijo, tá? Leiam o capítulo, façam as atividades, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.